Bom dia! Meu nome é Carla Rossi, vocês estão aqui no canal da Escola Armogã e a gente está preparando para vocês as 366 lições deste livro, Um Curso em Milagres. Essas lições são um treinamento para nossa mente, um treinamento de presença, de atenção e de consciência. Então, hoje a lição é a número 26, que diz o seguinte: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Vamos ler mais um pouquinho e sempre lembrando que vocês não têm que tentar entender nada, tá? Isso aqui é exercício. Como se vocês chegassem numa academia e encontrassem um personal trainer, e aí esse personal vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer, ele vai entregar os pezinhos e vocês vão fazer, e vocês não vão questioná-lo. Para que serve isso? Para que não serve? O que acontece? Qual é o músculo que mexe? O que acontece se eu não fizer? O que acontece se eu fizer muito? Vocês simplesmente vão pegar o pezinho e vão fazer aquela série e vão conversar coisas aleatórias, né? Então é importante que vocês entendam que isso aqui é da mesma forma, é a mesma forma que um músculo. A mente, ela precisa ser treinada tanto quanto qualquer músculo do nosso corpo, tá? Então vamos lá. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. É sem dúvida óbvio que se pode ser atacado, não és invulnerável, entendem? Vês o ataque como uma ameaça real, tudo isso é a forma como a gente vê. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti também tem que surtir efeito em ti. É essa a lei que, em última instância, te salvará. Mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-las contra eles. Com os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque, porque nós projetamos no outro aquela raiva, aquela culpa, aquele julgamento. E como isso é projetado por nós, ele é para nós. É como se tivesse um espelho na nossa frente e nós atacando e nós julgando a nossa imagem, a nossa própria imagem. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti primeiro. Entenderam por que a gente tem que dissolver, por que a gente tem que deixar de lado esses julgamentos? Ele fala aqui desfazer. A gente tem que desfazer. A gente tem que parar de atacar. Tudo que eu faço para o outro, eu estou atacando a mim mesma. Então eu não sou vulnerável. Eu sou vulnerável. Eu não sou invulnerável.
Porque eu consigo fazer isso comigo mesmo, eu consigo me atacar. Ó, a ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti primeiro. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo. E por acreditares neles, já não podes acreditar em ti mesmo. Uma falsa imagem de ti veio tomar lugar do que és de verdade. Como é profundo, né, gente? Como é profundo. Cada vez que eu faço esses exercícios, eu vejo a profundidade que isso tem. Por isso que a gente não pode querer entender nesses primeiros momentos, senão a gente vai ficar doido querendo entender e isso pode atrapalhar o processo. A prática da ideia de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Entenderam? Eu só vou me colocar vulnerável e só vou achar que eu estou vulnerável se eu mesma me atacar. Se eu mesma não me der conta de que quem está fazendo isso sou eu mesma para mim. Nada exceto os teus pensamentos pode atacar-te. Nada exceto os teus pensamentos pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada exceto os teus pensamentos pode te provar que isso não é assim. Quer dizer, não adianta vir ali o coleguinha querendo dizer para vocês que isso não é assim, que isso não existe, porque nós vamos resistir a tentar entender, resistir a tentar desistir, e só eu mesma vou conseguir me dar conta de que quem faz todo o ataque sou eu. Entenderam? Só eu mesma consigo fazer isso. Então, por isso essa ideia. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa reduzir para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Não o reduzas mais do que isso, tá? Então são 6 períodos de no mínimo 1 minuto. Se conseguirem fazer 2 minutos, que se sentem confortáveis para isso, podem fazer os 2 minutos. Mas essa lição aqui, gente, é muito importante, é muito importante. Façam todos esses períodos e, se possível, quando surge qualquer pensamento de ataque, façam de novo apliquem de novo essa ideia. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Porque a gente pensa que é invulnerável, mas eu mesma consigo me atacar. Eu me auto-ataco. E somente eu consigo fazer isso. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Em seguida, fecha os olhos e faz uma revisão das tuas questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Então, uma simples inquietação, que algo que vocês não conseguiram resolver está ali visitando vocês,
Coloquem como sujeito desse exercício. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado, tá? Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. É um exercício parecido com o anterior da semana passada, que é preferível a gente fazer um pensamento com qualidade do que 2, 3 com rapidez, sem conseguir relaxar, sem conseguir se entregar para o exercício de verdade, tá? A ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Primeiro, cita a situação. Eu estou preocupado com Eu estou preocupado com os boletos que eu tenho para pagar. Eu estou preocupada com os nossos filhos. Eu estou preocupada com o ciclone que está vindo. Qualquer coisa que cause inquietação, tá? Porque a gente não sabe o fundo disso. Qual é a causa disso? Então, primeiro cita a situação. Em seguida, revê todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo: tenho medo de que tal aconteça. Porque o que acontece? Primeiro a gente diz: eu estou preocupado com tal coisa. E depois eu digo: tenho medo de que tal coisa aconteça em relação a isso. Mas aí eu especifico: tenho medo de que o ciclone derrube a minha parede, derrube o meu edifício, arranque a minha janela. Vou especificando várias coisas, tá? Mais uma vez aqui. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente até mais. Então, por exemplo, no caso de eu dizer: estou preocupada com o ciclone bomba que está vindo aí. Tenho medo de que quebre a minha janela, que derrube o meu edifício, que inunde a minha rua, que arranque a árvore aqui da frente de casa, que falte luz por muito tempo, que algo aconteça com as pessoas que eu conheço que estão ali na rua trabalhando. E aí vai indo, vão especificando. Possivelmente vão ter muitas especificações. E isso é importante. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número, tá? Já falamos isso. Então, é melhor a qualidade do que a quantidade nesse tipo de exercício. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo na medida do possível, porque vocês começam a buscar na mente e os primeiros são meio óbvios, né? Eu tenho medo de que aconteça tal coisa, são meio óbvios os primeiros. À medida que vai passando, fica uma coisa que é um pouco fantasioso, digamos assim. Nem a gente aceita muito o que a gente está falando, né? Depois de teres citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Depois de falar a ideia inicial, que é: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade, eu vou falar: eu estou preocupado com tal coisa, porque tenho medo que aconteça
tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E assim eu vou citando, vou citando, vou citando, vou citando. Depois que eu esgotei todos os meus medos, eu vou dizer: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática repetindo a ideia de hoje para ti mesmo mais uma vez. Depois que eu repetir tudo isso, eu vou lá na ideia de novo e digo: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Tá? Olha que complicado esse exercício, gente. Peguem um caderno, anotem as ideias principais, porque vocês vão esquecer na hora que forem praticar. Esse exercício é feito no mínimo 6 vezes, um período de 1 minuto examinando a mente, tá? Procurem fazer, se dediquem. Uma mente sem treino é uma mente que nada pode fazer. E a nossa mente é que move tudo na nossa vida. Tá bom? Boa sorte! Até a lição de número 27.